Fala pessoal, mais um vídeo de análise de negócio. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho, a gente vai bater um papo sobre a aquisição da estante virtual pelo gigante Magazine Luiza. Eu vou te dar a minha visão, né? O que eu estou enxergando por trás disso daí e você vai ter também a oportunidade de interagir comigo. Então já vai deixando comentários aqui embaixo, vamos bater um papo sobre isso. Se você ainda não é inscrito no E-Commerce na Prática, se inscreve logo, não deixa para depois, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Ao longo dos últimos 2 anos, assim, eu fiquei um pouco mais próximo do mercado editorial do Brasil, até porque eu me tornei autor, né? Lancei esse livro em 2018. Então me aproximei um pouco das editoras, me aproximei um pouco das livrarias e comecei a ter um pouco de informação sobre esse mercado que, ao contrário do que parece, é um mercado que está passando por muita dificuldade no Brasil. Tanto pelo lado das livrarias quanto pelo lado das editoras. Bastante dificuldade, é um mercado que vive uma transformação iminente aí de livro físico para livro digital e tem muita coisa acontecendo, né? Como se não bastasse, nesse meio tempo surge no Brasil, nos últimos anos, a Amazon com um foco muito grande em livros, né? E isso também tem servido para tumultuar ainda mais esse mercado. Nesse meio tempo, alguns players aí que despontaram com bastante volume, conseguiram uma certa representatividade, não conseguiram chegar em lucratividade e acabaram passando por dificuldade. Um deles foi a estante virtual, né, que em 2017 já estava mal das pernas e tinha sido negociada com a Livraria Cultura, né, que não conseguiu honrar com o acordo e a estante virtual voltou a ser negociada. Recentemente foi adquirida, né, pela Magazine Luiza por 31 milhões de reais. Na verdade, a operação avaliou a estante virtual em mais ou menos 42 milhões, 43 milhões, descontou-se ali uma dívida de mais ou menos 11 milhões e chegou nesse valor 31 milhões de reais. E por que, na minha opinião, foi muito relevante essa aquisição para a Magazine Luiza? Tá, primeiro, só para você entender, né, a realidade da Magazine Luiza hoje. Hoje é o player que mais cresce no e-commerce brasileiro, é o player que tem uma estabilidade financeira mais eficiente, é um player que mais tem caixa hoje em dia. E para a realidade de caixa que a Magalu tem hoje, 31 milhões, é o equivalente a uma multa de trânsito. Então, o equivalente a alguns centavos para uma pessoa comum, os 31 milhões do Magazine Luiza conseguem adquirir essa operação. Ao meu ver, eles têm alguns interesses nisso, tá? Primeiro, ano passado a Magazine Luiza entrou em novas categorias que ela nunca tinha vendido, que ela não tinha experiência. Uma dessas categorias foi livros. Ela abriu essa categoria, começou a comercializar, mas nunca teve expertise, nunca teve volume nessa operação. Então, com a aquisição da estante virtual, ela consegue abraçar, né, uma operação que já tem um certo volume, já tem uma base de clientes, já tem muita informação, muito dado, né, para poder enriquecer essa categoria dentro da sua própria loja, né? E tem um outro ponto, né? A Magazine Luiza tem feito muitas iniciativas tentando se proteger de uma entrada eventual pesada da Amazon no Brasil. A Amazon, a gente sabe que tem uma representatividade muito forte em livros no Brasil. Ela começou pelos livros. Eu creio que seja, ao mesmo tempo que isso foi positivo para o Magalu, foi também estratégico como uma forma de tentar fortalecer essa categoria dentro de casa para poder ter chances de concorrer e pelo menos incomodar a Amazon nessa categoria. Tem um outro ponto que foi muito relevante e eu acredito que eles tomaram essa decisão com base nisso. Nos últimos comunicados aos acionistas, os últimos balanços da Magazine Luiza, eles sempre falaram que o grande foco era aumentar o número de vendedores ali dentro, ou seja, pegar o marketplace e abrir ele ao máximo, ou seja, colocar mais players vendendo. E hoje eles estavam ali com em torno de 13, 14 mil vendedores dentro do site da Magalu. A estante virtual, que sempre foi um site que vendia livros novos, mas também muitos livros usados, ou seja, sempre foi um negócio de conectar o cara que tinha uma livrariazinha, o cara que tinha um sebo, o cara que era um vendedor direto de livros com compradores, ou seja, era um marketplace de livros. Tem 6 mil vendedores cadastrados dentro da estante virtual. Então eles conseguem aumentar o número de vendedores de 13 mil mais ou menos para 20 mil vendedores dentro do marketplace, né? Num custo de mais ou menos 31 milhões de reais. Dentro do balanço da Magalu, a gente não consegue ter dados de, por exemplo, quanto que custa, qual o custo de aquisição de um vendedor para a Magalu. Mas eu acredito que não seja um custo barato. Não deve ser barato. Nesse caso, eles estão adquirindo 6 mil, 7 mil vendedores por 31 milhões de reais.
fora a base de clientes, fora o know-how, fora a estrutura da estante virtual, coisa que vai ser bastante positiva. Então, ao meu ver, foi uma aquisição muito bem pensada, foi uma aquisição extremamente estratégica, principalmente para a Magazine Luiza, por não ter uma grande representatividade ainda dentro da categoria de livros. Seria algo relevante se fosse a B2W que comprou? Talvez não. A B2W já é através do Submarino, também da Americanas, mas principalmente do Submarino, ela sempre foi muito forte em livros. Então, de repente, adquirir um player de 31 milhões, um player pequeno como a estante virtual, né, não ia significar muita coisa dentro dessa categoria. Olha, eu tenho a maior fatia de mercado dentro dessa categoria de livros, eu vou adquirir um outro player, vou aumentar um pedacinho dessa fatia. Não ia fazer tanta diferença. Agora, para a Magalu, foi bem relevante por conta disso. Bom, essa é a rápida análise que eu pude fazer da aquisição da Magazine Luiza em cima da estante virtual. 31 milhões de reais foi o valor que eles pagaram. Agora, eu vou te falar realidade, né? O que você pequeno pode tirar disso, cara? Às vezes a gente acha que aquisições, fusões, esse tipo de negociação são coisas exclusivas de grandes negócios. Mas imagina você que está começando hoje, você que está vendendo ali na casa de 300, 400, 500, de repente 1 milhão de reais por mês, está tendo um domínio dentro de uma nova categoria e você está pensando em atuar em uma nova vertical. Cara, eu vendo agora, olha, eu vendo produtos esotéricos, pô, eu quero entrar ali agora na linha de cristais, que eu não vendo cristais, eu só vendo incensos, eu só vendo essências, aromatizadores, eu quero entrar na linha de cristais. Cara, será que não seria legal pegar um cara de cristais que de repente está vendendo ali 100 mil por mês, 150 mil por mês e tentar comprar esse cara para colocar dentro da tua operação? Você ia pegar uma base de clientes, todo o know-how do cara, estoque, base de fornecedores já negociada. Cara, eu quero deixar essa pulguinha atrás da orelha com esse vídeo para você. Colocar na tua cabeça que negociações e fusões não são, pelo menos não deveriam ser realidade só de grandes negócios. Você que é pequeno consegue fazer isso acontecer. Imagina um cara de cristais que está vendendo ali 70 mil, 80 mil por mês, não está feliz, está querendo abandonar esse negócio, está querendo de repente fazer uma outra coisa. Você consegue adquirir esse cara muito barato. Ah, Bruno, mas pô, não tenho dinheiro para comprar. Imagina se esse cara pudesse ser incorporado pelo teu negócio. Grande parte das aquisições que a gente vê aí, fulano de tal paga não sei quantos milhões pela empresa XPTO. Cara, na maioria das vezes essas aquisições não envolvem dinheiro. Eles só estão falando de um valor monetário que é representativo em relação às cotas, as ações que estão sendo negociadas. Então, por exemplo, você tem uma empresa de 1 milhão, você vai negociar um cara de 100 mil, cara, você pode abrir mão de 10% das suas cotas para poder incorporar esse cara aqui dentro. Obviamente você tem que vender a ideia para ele. Você tem que vender a ideia de fazer parte de algo maior, de vender teu propósito, vender tua missão, teus valores, mostrar que vocês vão remar junto daqui para frente. Isso pode ser muito relevante para você e para ele também, que não está conseguindo de repente sair daquela bolha ali. Você que já saiu daquela bolha. Então, fica esse insight na tua cabeça, fica esse feedback para você, deixa comentário aqui embaixo. Quero saber se você já pensou nisso, se você já tentou fazer isso e se você já fez isso, me conta como é que foi, eu quero saber. Bom, eu sou o Bruno de Oliveira, sou CEO e fundador do E-Commerce na Prática. Nós somos a maior edtech de e-commerce, a maior escola online de e-commerce do Brasil. A gente ajuda todos os dias milhares de empreendedores a vender mais pela internet. Se você está procurando sobre conteúdo sobre como evoluir o teu negócio, teu varejo, tua loja física, teu e-commerce, tuas vendas de marketplace, qualquer que seja o seu negócio digital, a gente pode te ajudar. Tá? Dá uma olhada nos nossos conteúdos, dá uma olhada nos nossos treinamentos aqui embaixo. Deixa comentário, deixa dúvida. A gente tem um time preparado só para poder te responder em qualquer um dos canais aqui na internet. Bom, é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e nos veremos em um próximo vídeo aqui no YouTube.